Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. Conheço Serafim Bart faz tempo. Mais tempo do que eu e ele imaginamos. 2 ou 3 coisas que eu sei de Serafim Bart. Serafim Bart, compositor de sinfonias, decidiu escrever 9, regressivamente. Compôs apenas uma, a 9ª. Os livros de Serafim Bart. Gosto muito da frase que abre o romance Notas sobre Apedrejamentos. Se houver aí mais alguém sem pecado, que atire a segunda pedra. A famosa conferência de Serafim Bart na Escola de Altos Estudos Patafísicos de Alhures do Sul. Título da conferência: O espelho que não reflete em linha reta, disse ele abrindo a conferência. A habilidade em lidar com barro fez com que Deus criasse o tijolo. Para entender bem quem é Serafim Bart, basta dizer que ele conseguiu ser nômade sem sair de casa. O cara é bom mesmo. 11 de setembro. A obra avulsa de Serafim Bart acaba de ser reunida em livro. Pane e Circo é o nome do livro. Mas não sei explicar o que seja a obra avulsa. Vamos aos pensamentos escritos ao longo dos últimos séculos por Serafim Bart. De 1981, a levitação foi além do território filosófico e entrou no cenário das coisas práticas, pois levitação é a maneira mais simples de trocar a lâmpada do teto. Frase de 1899. Me ofereceram uma viagem em busca do paraíso perdido. Recusei, não incluía café da manhã. De 1996. As ideias sobrenaturais deveriam cobrar dízimo sobrenatural, mas não aceitam nem cheque. De Serafim Bart em 2006. Pode ter certeza de uma coisa, não dá para ter certeza de coisa alguma. Nota de pé de página. A última frase era para ser outra. Só sei que nada sei. Mas Serafim Bart descobriu que ela já havia sido dita por Sócrates uns meses antes. Salve, salve, Bruno Caram por aqui para mais um episódio do podcast sobre as Crônicas de Alhures do Sul. E hoje nós vamos falar de um personagem dessa cidade, acreditamos que seja dessa cidade, que é o Serafim Bart. E eu já comentei algumas vezes aqui nesse podcast que muitas dessas crônicas me trazem lembranças, então eu falo de algumas coisas, algumas lembranças que eu tenho. E eu conversei com meu pai sobre esse personagem, e eu acredito que esse personagem fosse o alter ego músico do meu pai. É uma crença minha. Então meu pai era um excelente músico no quesito de ouvir coisas. Ele não tocava formalmente nenhum instrumento, mas ele ouvia muito mais tipos de músicas e autores e intérpretes do que muitos músicos que eu conheço. Então ele tinha um vocabulário imenso de jazz, de música brasileira, de rock, de música erudita contemporânea, de música erudita tradicional, enfim. E o Serafim Bart muitas vezes era um personagem músico dele. E nessas 2 crônicas ele define algumas coisas sobre o Serafim Bart, né? Na primeira crônica, que é do dia 17 de abril de 2006, ele fala que o Serafim Bart escreveu 9 sinfonias, só que de forma regressiva. Então ele escreveu a 9ª sinfonia. Então ali a gente já tem um trocadilho com o Beethoven, um trocadilho talvez com a música Revolution 9 dos Beatles, né? Notas sobre apedrejamentos. Se mais alguém tiver algum pecado, que atire a segunda pedra. Então aqui já tem mais aquela cutucada que meu pai, ateu, dava sempre nos temas relacionados à religião. E ele fala da Escola de Estudos, de Altos Estudos Patafísicos de Alhures do Sul, sobre o espelho que não reflete em linha reta. E aí ele abre a conferência também dando mais uma cutucada na parte religiosa. A habilidade de lidar com o barro fez com que Deus criasse o tijolo, né? E não o homem. E aí ele termina dizendo que o Serafim Bart é muito bom porque ele conseguiu ser nômade sem sair de casa. E na segunda crônica a gente vê como o Serafim Bart, primeiro, deve estar vivo ainda, por séculos. Se ele estava lá para falar na época do Sócrates, e várias datas aqui, né, desde 1981, 1899, e várias coisas vários pensamentos do Serafim Bart. Mais um personagem literário que meu pai cria,
E tem uma coisa que meu pai me contava, que eu não sei se ele chegou a escrever em algum livro, que o Serafim Bart trocou a carreira de músico, porque ele não estava mais afim dos holofotes e muita correria, dar muitos autógrafos, e ele trocou essa carreira de músico por abrir uma padaria em Blumenau. Então ele tinha o caixa registrador da padaria, onde ele cobrava os clientes, e do lado do caixa registrador ele tinha um teclado de piano, onde ele estudava e compunha as sinfonias dele. E esse era o fim do Serafim Bart. O fim não, mas a continuação da história do Serafim Bart, que deve estar até hoje na padaria dele em Blumenau. Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social. Incentivo: Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio: Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.